Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos às nossas conversas sobre mudanças tributárias. O assunto a ser tratado é a nova regulamentação das subvenções de ICMS e a nossa proposta é fazer uma abordagem interdisciplinar. Começamos pela questão da limitação do cálculo do crédito fiscal, aqueles 25%, como que nós vamos calculá-lo. E vamos fazer isso em duas partes. Na parte 1, o foco é o artigo 8º da Lei 14.789, inciso 1º, parágrafo 1º, em que vai dizer que, na apuração do crédito fiscal, somente poderão ser computadas as receitas que sejam relacionadas às despesas de depreciação, amortização, exaustão, locação ou arrendamento de bens de capital, e não poderão ser computadas na apuração desse crédito a parcela das receitas que superar o valor das despesas. Pois bem, a dúvida aqui é, os 25% eles são aplicados sobre a receita de subvenção ou eles são aplicados sobre as despesas relacionadas ali no inciso 1º, né, de depreciação, amortização, etc. Antes de entrarmos nesse ponto, é interessante vermos o efeito da Lei 14.789. Vamos tomar por base essa demonstração de resultado do exercício aqui, em que ela é básica, não tem nenhum incentivo, né, não tem ainda o crédito presumido de ICMS que foi colocado ali. Com isso, a gente tem a apuração normal, um pagamento de imposto, não tem constituição de reserva e chegamos aos dividendos que podem ser distribuídos. Essa coluna é importante porque ela é a nossa base para entender o efeito da Lei 14.789. Pois bem, se tomarmos a decisão do STJ, que vai dizer, olha, apura o crédito de subvenção e ele não compõe a base do imposto de renda e sequer é necessária a constituição da reserva de incentivos fiscais, nós temos esse efeito. Portanto, a gente tem um aumento do lucro líquido por conta do registro da receita de subvenção, por conta da manutenção do imposto sobre a renda e chegamos, e como não tem a reserva, o próprio lucro líquido é aquele que será passível de distribuição aos sócios, então a gente tem um incremento significativo. Se adotarmos literalmente a lei 12.973, inclusive para o crédito presumido de ICMS, o que nós vamos ter? Nós vamos ter escrituração da receita da subvenção sem a tributação de PIS e COFINS, sem a tributação do imposto sobre a renda, mas com a destinação da reserva de incentivos fiscais. Então, nós podemos notar que com a 12.973, apesar de ter um lucro líquido maior, o lucro passível de distribuição de dividendos, ele é menor exatamente por conta da constituição da reserva de incentivos fiscais. E com a Lei 14.789, a gente tem uma mudança bastante significativa, em que nós vamos reconhecer a receita de subvenção, PIS e COFINS sobre essa receita de subvenção, imposto de renda e contribuição social sobre essa receita de subvenção, mas é possível o crédito de 25% sobre, em princípio, a receita, mas limitado às despesas. Então, como que nós vamos ler exatamente esse dispositivo? Nós vamos ter os 25% calculado sobre 1.800.000, que é a receita de subvenção, ou sobre os 520, que é o nosso item de depreciação. Para simplificar, temos só esse item a ser considerado. E é esse o ponto. Nós podemos ler esse dispositivo da seguinte maneira: 25% sobre a receita, e essa receita não pode ser superior à despesa. Portanto, entre a receita e a despesa, eu vou ficar com aquele que for menor para aplicar os próprios 25%. Nesse caso, então, nós teríamos os 25% aplicados sobre 520, o crédito fiscal seria, então, de 130. Mas atentem, se os 25% fossem aplicados sobre a receita de subvenção, nós teríamos um crédito de 450, né? Quer dizer, nós estamos perdendo parte dessa recuperação da subvenção, do investimento que foi feito, né? Porque nós estamos nos limitando à despesa de depreciação. Muito bem, mas como é que nós podemos ler isso também? Que é 25% da receita de subvenção limitado às despesas, não limitado a 25% das despesas. 25% da receita de subvenção limitado à despesa de depreciação. Com isso, o nosso cálculo é diferente. Nós vamos ter os 25% calculados sobre 1.800, que é o da receita, limitado a 520. Como 25% da receita de 1.800 é 450, 450 é menor do que 520. Então, nós recuperamos
No nosso crédito será de 450. Essa é a forma mais lógica para nós recuperarmos todo o investimento que foi feito, porque esse 520 ele representa a apropriação, né, mês a mês ou ano a ano daquele investimento que for feito. Se o nosso cálculo de 25% for sobre a despesa, nós não recuperaremos jamais aquele investimento. Agora, se o nosso cálculo é sobre a receita de subvenção limitado à despesa como um todo, nesse caso, portanto, o nosso crédito seria de 450, nós estamos sim recuperando aquele investimento. Um outro exemplo é, vamos imaginar os mesmos 1.800 receita de subvenção mais uma despesa de depreciação de 300. Logo, o crédito, né, o 25% sobre 1.800 daria 450. Como eu tenho uma despesa limitada a 300, o valor a ser apropriado, ele então se limita ao 300, porque mesmo dessa forma, nós conseguimos recuperar aquele investimento. Por quê? Porque a diferença vai ser levada para meses seguintes, porque, por exemplo, eu posso ter uma receita de subvenção bastante grande, em que os 25% representaria a despesa de depreciação acumulada, que é o que fala também a lei. Então, nós entendemos que nesse cálculo, os 25% se aplicam sobre a receita de subvenção limitada à despesa de depreciação, amortização e aquelas despesas que estão lá. E que nós vamos tratar um pouco melhor na parte 2. Né? E não 25% sobre essas despesas. Então, muito obrigado, fiquem ligados, temos a parte 2 e outras discussões sobre mudanças tributárias.